oportunidade, o pastor José, a palavra da missionária para ela. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Fique de pé. Vamos orar para a missionária Jolene. Glória a Deus. Deixa a tua mão voltar. Porque aqui tem uma mulher de Deus que Deus trouxe para falar com ela. E combine com você. Como eu vou dizer aqui, aonde Deus me envia, que seja a desorganizada. É importante que Deus fale conosco através dela, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado. Ô Senhor Deus, tua serva. Usa, Deus querido, a tua serva, como foi Deus rápido, Jesus querido, lá do ministério. Jesus querido, dela, Jesus querido, Deus, agora em todos os lugares, o Senhor tem largado, mas aqui o Senhor usa um pouquinho mais, Jesus querido, pode colocar a mesa, Jesus querido, eu casado, eu vejo daqui, Jesus querido, de lá da casa do teu servo, Jesus querido, o pastor Helder, Jesus querido, Deus amado, que esse povo não é só chamado, é escolhido de Deus, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, através da tua serva, através dela, o Senhor abençoa cada um de nós, para a nossa família, e abençoa ela, a família dela, e nos leva poderosamente, em nome de Jesus. Vamos receber essa sobre a rede, para o Jesus. Glória a Deus. Só a igreja cantar, Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor, os membros da igreja, pelo convite. Eu sempre falo, meus irmãos, que eu não sou pregadora, mas sou adoradora. Eu sempre falo que é bom a gente falar do amor de Jesus, de onde o Senhor nos tirou. Se o Senhor entregou na nossa mão, o nosso chamado é para a gente falar da vida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Jonas. Foi a palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus. Jonas 1. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Quando os irmãos procuram, eu vou estar orando para agradecer o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Papai, peço perdão pelos meus erros, falhas e iniquidades. Meu Deus, nesta noite, Pai, estou aqui para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Que diminua eu, Pai, e cresça o Senhor, porque eu sou a menor na casa, o maior aqui é o Senhor. Quem tem que aparecer aqui, Papai, é o Senhor, Espírito Santo. Fala com o Teu povo nesta noite, meu Pai. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E diz assim o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e veio o navio, estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que sabemos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhe disse:
sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheu de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava engrossadamente cada vez mais. E lhe disse: levanta-me e lance-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio este grande tempestade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pode aceitar. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor fala para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama sobre ela, porque a malícia daquele povo tinha chegado às narinas do Senhor. Mas Jonas, em vez dele fazer a vontade do Senhor, ele desobedeceu uma ordem que o Senhor entregou a Jonas. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que ali Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. E quando nós desobedecemos a voz do Senhor, nós pagamos um grande preço. A palavra do Senhor diz que ali Jonas vai para Tarsis, comprar passagem e vai. Mas eu falo para os irmãos, não adianta. Quando o Senhor chama, está chamado. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Não adianta a gente correr da face do Senhor, porque onde nós estiver, o Senhor está nos vendo. Jonas pode correr ali daqueles homens, mas ele não poderia correr da face do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jonas vai ali, compra passagem e foge. Mas o Senhor, quando Ele chama, quando Ele dá uma ordem, nós temos que obedecer. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor fala: Jonas, vai e clama pelo aquele povo. Porque o Senhor via, aquela malícia ali estava subindo a narina do Senhor. E ali o Senhor tinha misericórdia pelo aquele povo. Se o Senhor escolheu um profeta para clamar pelo aquele povo, era porque o Senhor tinha salvação naquele povo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou uma grande tempestade sobre aquele navio. Ali a palavra do Senhor nos diz que o Senhor mandou não pelos aqueles marinheiros, porque eles não clamavam ao Senhor, mas pela desobediência de Jonas, o Senhor enviou uma grande tempestade. E a palavra do Senhor nos diz que Jonas ali sabia o amor que Jesus tinha, a misericórdia, porque a palavra do Senhor nos diz que Jonas é o único profeta do Velho Testamento que o Senhor traz para o Novo Testamento. Para Jonas sabia a soberania do nosso Deus, o Deus que fez o povo de Israel passar a terra seca, o mar, o Senhor abriu o mar. Jonas sabia o poder que Deus tinha sobre aquele lugar. Mas Jonas desobedeceu a voz do Senhor. Toda desobediência gera uma consequência. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, não fique pensando fique pensando você que Deus vai deixar do jeito que a gente pensa. Não. O Senhor sempre mostra algo que está afetando ao Senhor por causa da desobediência. E a palavra do Senhor diz que ali Jonas ainda desce e vai dormir. Não é assim na vida das pessoas? Quando está desobedecendo a voz do Senhor, eu vou me acomodar, eu vou sentar, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada, mas Deus tudo vê, Deus tudo vê. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, meus irmãos, é onisciente, meu Deus vê tudo. Não adianta nós esconder da face do pastor, da face dos missionários, mas Deus está vendo. O que eu não vejo, Deus vê. O que eu não escuto, o nosso Deus escuta. Porque o Senhor diz que os olhos dele é como chamas de fogo. O nosso Deus não dorme, nós podemos dormir, mas o Senhor não dorme. Glória a Deus. E ali a palavra do Senhor diz, por causa de Jonas, Jonas colocou a vida dele em risco. E ainda colocou a vida daqueles marinheiros também. Por causa da nossa desobediência, sempre vem um vento sobre a nossa família. Quero dizer para os irmãos, em 2023,
embora. Eu sou da Bahia. Eu vou embora para a minha cidade. E aí o pastor me perguntou, é o tempo de você ir? Falei, eu vou. Eu não estou suportando mais esse processo. Minha irmã, ela falou bem assim, você orou a Deus? Perguntou a Deus se é para você ir lá? Falei, não, eu vou. Com minha desobediência, eu fui para a Bahia, meus irmãos, comprei minha passagem e fui embora. Chego lá na Bahia, parece que tudo estava indo bem. Quando eu fui num culto, Deus usou a missionária e falou assim, prepara-te as tuas malas que tu vai voltar para lá. Falei, não, Senhor, não é comigo, eu não aceito essa profecia. Meus irmãos, o nosso Deus permitiu que a minha mãe tivesse um câncer. Poucos dias que essa missionária falou comigo, eu tive que vir para São Paulo de novo. Deus permitiu o vento na minha casa para eu estar fazendo a obra à vontade do Senhor, porque Deus disse que o meu chamado era aqui, não era o tempo de eu ir para a Bahia. Deus permitiu esse vento na minha família. A desobediência, meus irmãos, toda desobediência vira uma consequência. Por mim, o meu Deus permitiu aquela enfermidade na vida da minha mãe. A minha mãe foi ali para nós, para os médicos, era o fim. Se o médico falou comigo e com minha irmã, se a gente tivesse demorado mais 7 minutos, a minha mãe vinha a óbito. Falei, Senhor, a causa é eu, Senhor. Eu orei, cheguei no hospital, eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, me perdoa. Porque eu fiz, Senhor, a minha vontade, não a vontade do Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos, meus irmãos, não vivo mais eu a minha vontade, mas a vontade do Senhor que me reina. Por causa de mim, veio aquela tempestade sobre a vida da minha família. Vim para aqui, para São Paulo novamente. Fiquei aqui para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha mãe está curada. Porque eu obedeci a voz do Senhor. Eu vi que eu errei. E eu falei, Senhor, me perdoa. E hoje eu estou na presença de Deus. Porque quando você tem chamado, você pode correr para o norte, você pode correr para o sul, que o Senhor te alcança. Por causa da nossa desobediência, às vezes a gente pergunta, Deus, por que eu venho? Ah, Senhor, por que essa tempestade? É porque nós não estamos sendo obedientes à voz do Senhor. Muitas das vezes o Senhor fala, pastor, profetiza na vida de fulano. E a gente olha e fala, não tem mais jeito, acabou. Mas nós esquecemos que o nosso Deus é poderoso. O mesmo Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado é o mesmo Deus que pode tirar aquela pessoa e fazer ela dele. Porque a palavra do Senhor diz que Jonas fugiu. Porque Jonas sabia que a misericórdia do Senhor sobre aquela cidade e aquele povo ia se arrepender. Mas Jonas fugiu. E a palavra do Senhor diz que Jonas está dormindo. E aquele homem, os marinheiros, vai ali e pergunta a ele, o que tem tu? De onde tu veio? E Jonas ali, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que ele se apresenta, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus de Israel, o Deus que até a palavra do Senhor diz o que? Aleluia, fez a terra. Aleluia. Glória a Deus. E diz aqui, ó. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele sabia o poder do nosso Deus. Aí a palavra do Senhor diz que aqueles marinheiros falam, o que nós faremos? Ele fala, eu sei por que veio essa tempestade, lança-me sobre o mar. Meus irmãos, se a gente for olhar a palavra do Senhor, a gente for observar, quem é lançado ao mar que não morre? Quem está no meio do mar que não morre? Mas o Senhor ali tem um propósito sobre a vida de Jonas. Se Deus escolheu Jonas para clamar sobre Nínive, o Senhor não ia levantar outra pessoa. Porque Deus tinha um chamado na vida de Jonas. Se Deus te escolheu, passa o tempo que passar, mas é você. Se Deus falar, é você que vai ganhar a sua família, é você que vai ganhar a sua família. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu sou pequena. Usa o profeta é você porque Deus te escolheu.
vida de Jonas. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que ali Jonas passou 3 dias sobre a entranha de um peixe. Imagine uma pessoa estar ali, dentro do entranho de um peixe. Se a gente ficar num lugar, pastor, que é fechado, a gente morre. Mas o nosso Deus é poderoso. O Deus pode mandar a tempestade, pode passar o vento, mas o Senhor é fiel. Se o Senhor falou, meus irmãos, o Senhor cumpre. Aleluia! Para a honra e glória, pastor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha mãe, ela era católica. Deus permitiu o vento pela minha rebeldia, sim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha mãe aceitou e é batizada para a glória do Senhor. Porque o Senhor me fez uma promessa que eu e a minha casa serviremos a Ele. Queira Satanás ou não, meus irmãos, a promessa que Deus fez na tua vida vai se cumprir. Basta, pastor, a gente obedecer a voz do Senhor. Porque Deus, meus irmãos, não tem compromisso com covarde. Deus não tem compromisso com covarde. O Senhor nos chamou como um valente, como um soldado. Primeiro a gente tem que dizer, Senhor, vai na frente. Toma a direção de tudo, toma controle de tudo, porque tudo é do Senhor. Se o Senhor mandou, meus irmãos, Ele vai. Quando o Senhor falou com Josué, Josué tem bom ânimo. Aleluia. Josué, Ele escolheu Josué para levar aquele povo até a cidade de Jerusalém, até a terra prometida. O Senhor levantou Jeremias para reinar sobre as nações. Os profetas que Deus levantou sobre a palavra dele, meus irmãos, que a melhor profecia é a palavra. O Senhor se cumpriu. Muitas das vezes o Senhor nos chama, a gente quer se esconder, a gente quer dizer assim, eu não vou fazer, eu não vou. Não é o tempo não, papai. Aí por falta da nossa desobediência gera consequência. E a palavra do Senhor diz, pastores, que ali o Senhor preparou, Jonas passou 3 dias, 3 noites ali na entranha do peixe, e Deus permitiu que ali aquele peixe vomitava Jonas, vomitasse. E ali o peixe vomitou, e Jonas foi até Nínive. Ele clamou ao Senhor dentro da entranha do peixe. E a palavra do Senhor diz, quando o peixe vomitou, ele foi fazer a vontade do Senhor. Depois que ele tinha passado pela tempestade, passado pelo vento, ele foi obediente, porque ele sabia o propósito que Deus tinha sobre aquela cidade. Então, meus irmãos, vamos ser obedientes à voz do Senhor. Não adianta mais fugir, porque onde você for, o Senhor te pega. Onde você for, o Senhor te busca. Não adianta nós dizer, Senhor, não é o tempo. O tempo não é o nosso, é o tempo dele. A hora é dele, o querer é dele, a vontade é dele. A vontade não é nossa. Porque a nossa vontade, um dia chuvoso como esse, nós estaria na nossa cama. Mas nós estamos aqui para quê, meus irmãos? Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Nós não viemos buscar o Senhor pelo que o Senhor faz, é pelo que Ele é. E Ele ainda nos deixou uma promessa, a nossa salvação. A melhor coisa que a gente não vem buscar essas coisas da terra não, que são passageiras, mas nós viemos buscar a nossa salvação e ser obediente à voz do Senhor. Para ficar, meus irmãos, aqui, ó, o que nós aprendemos com Jonas? A importância de obedecer a Deus quando o chamado é difícil, pois fugir pode levar as consequências negativas para todos. Então, se a gente vem obedecer à voz do Senhor, a gente vem fazer o querer do Senhor. Se o Senhor mandar você louvar, louve. Se o Senhor mandar você pregar, prega, meus irmãos, pode ter 1, 2, 3. O importante é você fazer a vontade do Senhor, não fugir da presença de Deus. Se o Senhor dizer, vai lá, prega ali para aquela cidade, você vai. Se Deus vai pregar naquela igreja, pode ter 3 pessoas, mas prega, obedece a Deus. Eu falei com o Senhor quando o pastor Wender me fez o convite na igreja do pastor Edson. Aí eu falei bem assim com Deus. Falei, Deus, levanta outra pessoa para pregar, Senhor, eu não sei pregar não. Meus irmãos, quando foi na madrugada do Senhor, eu falei bem assim, por que você está fugindo? Se eu te chamei, você está chamada,
sua vida? Então faz a vontade do Senhor. Eu falei, Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, meus irmãos, porque pela medicina a minha mãe não seria curada. Mas para o nosso Deus, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Aleluia. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua Aleluia. eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Deus já fez sobre a minha família. Meus irmãos, para a glória do Senhor Jesus, minhas irmãs são evangélicas. Estão afastadas algumas, mas minha mãe agora só falta o meu pai, para a glória do Senhor Jesus. Eu creio, porque Deus fez uma promessa e o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o tempo que passar. O Senhor diz na palavra dele, passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, qual é o propósito de Deus com Jonas? Que ele pregasse o arrependimento sobre a cidade de Nínive. E Jonas pregou o arrependimento ali. E a palavra do Senhor diz, pastores, que aquele povo se arrependeu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Também quando Deus escolhe, está escolhido. Jonas desobedeceu a voz de Deus, mas somente Jonas só iria pregar, porque lá o Senhor já tinha feito tudo. O Senhor já tinha abrido ali o ouvido daquele povo para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Que é a palavra do Senhor, meus irmãos, que nos liberta. Nós somos somente instrumentos na mão do Senhor. Quando nós abrimos a nossa boca, não é nós que falamos. É o Senhor, é o Espírito conduzindo. Porque quando o Senhor manda, o Senhor responde. Aleluia. O Senhor responsabiliza, meus irmãos. Então, que a gente nesta noite não venha temer o chamado do Senhor. Não venha ser desobediente, para que vocês não sofram as consequências. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor falou que o meu chamado era missionário. Falei, Senhor, eu não quero chamar de missionário. Falei com o Senhor. Falei, Senhor, deixa eu ser somente obreiro na casa do Senhor. O Senhor, meus irmãos, para a glória do Senhor Jesus, eu fui ungida a missionário. Porque não adianta se rebelar contra o nosso Deus. Porque o Senhor permite as coisas para nós ver que Ele é dono de tudo. Ele é dono do mundo, Ele é dono do céu, da terra, do mar. Ele é dono de tudo. Não adianta mais correr da face do Senhor, porque Ele é dono de tudo. Tudo Ele vê, tudo Ele contempla. Então que a gente venha ser obediente à voz do Senhor. A palavra do Senhor aqui, meus irmãos, o objetivo de Jonas, depois de ser vomitado em terra, Deus novamente enviou Jonas a Nínive e ele cumpriu sua missão. Os habitantes da cidade se arrependeram e Deus poupou a cidade, mostrando que a sua misericórdia se estende a todos. Meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele não fica feliz com a morte do outro. Não, o nosso Deus não fica. Se o Senhor manda nós fazer, para que a gente não fique com aquele sangue daquele inocente. Se o Senhor mandou, obedece e fala. Se Ele falou, se a pessoa crê, amém. Se não crê, você naquele grande dia você não vai prestar conta. Porque você fez, obedeceu a voz do Senhor. Daí para frente é a pessoa. Jonas pregou ali, as pessoas se arrependeram. Dali para frente eram as pessoas e Deus. Ele só obedeceu a voz do Senhor, porque Deus deu uma nova chance para Jonas. Se Deus deu uma nova chance para nós, então que a gente venha pregar o Evangelho. Aleluia. O Senhor diz isso, ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Prega a palavra de arrependimento, porque muitos estão pregando bênção, mas não estão pregando a salvação. Muitos estão pregando que Deus vai dar carro, casa, dinheiro e a salvação. Naquele grande dia, como é que vai ser? Então, meus irmãos, obedece a voz do Senhor. Faz o ide do Senhor, porque o Senhor se responsabiliza. Quando o Senhor chama, está chamado. E quando o Senhor fala, vai, vai, para que nós não pagamos um alto preço. Amém, meus irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, né? Jonas queria fugir, né? Mas, como diz aqui o pastor Helder, o pastor veio pregar aqui, o sábado, diz que escolhido não tem escolha, né? Queria escolher fugir, glória a Deus, mas não conseguiu fugir, porque, glória a Deus, Deus não permitiu. Deus tinha um povo para salvar através de Jonas, glória a Deus, na minha e na tua vida. Deus tem um povo para salvar através da minha vida, através da tua, e começa dentro da nossa casa que está sobre a promessa, a qual, glória a Deus, aleluia, foi feito quando ali o carcereiro perguntou o que fazia, ele disse: aceita o Senhor Jesus, que terá salvo tu e a tua casa. É a primeira promessa que nós temos quando aceitamos o Senhor Jesus. Há uma promessa de salvação. Glória a Deus. Tem um tempo determinado. Talvez nós queremos logo, mas tem. Eu tenho 4 filhos. 2 com misericórdia pela presença, 2 ainda não está. Mas está debaixo da promessa do Senhor. Já foi até revelado. E antes de eu dormir em Cristo, em nome de Jesus, eu vou ver meus filhos fazendo a obra de Deus. Aleluia! Então, eu estou sobre essa promessa como estava o povo de Nínive. Se arrependeram, foram salvos. Depois eles erraram, aí pagaram o preço. Mas não estava mais inocente, né? Missionário, né, pastor? Porque foi pregado. Jonas pregou e Deus agiu com misericórdia. Aí eles erraram, mas morreram dentro da palavra que foi pregada. Assim, eu e você também, nós já estamos mais de você. Em nome do Senhor Jesus. Bem, glória a Deus, aleluia. Eu vou dar um aviso aqui, em nome do Senhor Jesus. O pastor Helder e a Paula foram para outro ministério, em nome do Senhor Jesus. E tinha agenda hoje, glória a Deus, aleluia. E os demais, amém, eu não sei, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas eu posso desejar, é a chuva. Eu nunca vi um bicho covarde para a chuva é qualquer. Então é a chuva. Tinha um irmão lá, quando eu congregava no outro ministério, o irmão lá ia lá, em nome de Jesus, quando ele foi para frente da roça, então o irmão que era do ministério lá e abriu a igreja lá, e ele foi congregar lá e foi morar lá. Ele disse: tempo assim, Deus só veio os escolhidos. Então, hoje só veio os escolhidos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu no meu celular está marcado o celular do Maduro. Eu não colocou, então eu não sei quem vai pegar na terça, nem quem vai fazer a primeira parte do Senhor Jesus. Ok? Glória a Deus, aleluia. Então, fique de pé, vamos orar, está chovendo, nós vamos embora para os nossos lares. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado. Ô Senhor Deus, de poder e graça, Jesus querido. Abençoa, Jesus querido, a missionária, Jesus querido, que trouxe uma palavra abençoada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Continua usando ela com poder, com sabedoria, como sobre Joaquim, Jesus querido, meu Deus amado. Abençoa, Jesus querido, meu Deus amado, nosso irmão pastor, o Helder, Jesus querido, com a tua equipe de obreiro, Jesus querido, meu Deus amado. E abençoa também, Jesus querido, o povo, os vencedores em Cristo, Jesus querido, abençoa cada um de nós, aqueles que veem, aqueles que não veem, Jesus querido, meu Deus amado. Eu lhe peço que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra as portas, Jesus querido, meu Deus amado. Abra a janela do céu sobre o povo, Jesus querido, meu Deus amado. Ali, Jesus querido, Deus proverá, Jesus querido, o povo e a família dos vencedores em Cristo. Que o Senhor abra as portas, abre, Jesus querido, a janela do céu e derrama a bênção sem medida e dá vitória, Jesus querido, para cada um de nós, para a nossa família e toda a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Para todos sempre, amém. Jesus querido, agora abre as portas, abre, Jesus querido, a janela
do céu. Jesus querido, que derrama bênção sem medida. Jesus querido, meu Deus amado, sobre nós, sobre Jesus querido, os quatro cantos da terra, todos os moradores da terra, que seja abençoada, Jesus querido, meu Deus amado, através do teu povo que está aqui neste lugar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus. Todos, eu quero agradecer o pastor Elton, quero agradecer a missionária, quero agradecer a equipe de obreiros, em nome de Jesus, e toda a igreja que veio congregar aqui e nos ajudar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a todos, e todos falam aqui, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, para encerrar o culto nesta noite, em